Semana passada o Bruno pregou sobre permanecer. E enquanto eu estava preparando a palavra de hoje, me pareceu assim, sem querer me pareceu também nesse sentido assim de permanecer. E semana passada o Bruno falou de permanecer em mim. E hoje eu quero falar sobre permanecer em alegria. Foi uma palavra assim que o Espírito Santo falou comigo essa semana. E eu quero compartilhar com você nesse sentimento de alegria que inclusive eu já senti no começo dessa sessão. As músicas animadas, todo mundo feliz. Então se você não está feliz, receba essa alegria agora. Eu acredito que é algo que Deus quer falar com você hoje. Ser alegre, ser feliz. Você sabia que você faz parte do povo mais feliz dessa terra? Isso é verdade sobre sua vida. E mesmo que eu gosto muito, sempre falo sobre a paz que excede todo entendimento. O que é isso? Tá bom, tá tudo esquisito. Tá esquisito, não tá como eu queria. Tinha programado diferente, tinha feito planos diferentes. Mas eu tenho a paz, eu descanso numa paz de um Deus que é real, que é vivo, que é a pura alegria. Imagine, Deus é amor. O que mais que eu preciso? Se Deus é o próprio amor. Eu não preciso tentar buscar o que é o amor no mundo, não preciso tentar entender o que é o amor, porque eu simplesmente entendo quem que é Deus. E quando eu entendo quem que é Deus, eu entendo o que é amor, eu entendo o que sou eu, o que eu tô fazendo aqui. Enfim, queria começar então por Romanos, capítulo 4. Vou ler do 16 ao 21. Acho que vou ler aqui no telão, já tinha passado por Marcos. Aqui em Romanos, Paulo está escrevendo sobre a história de Abraão. Não sei se você conhece a história de Abraão, mas Abraão recebeu uma promessa de Deus há muito tempo atrás, muito antes de Paulo escrever isso. Ele tinha recebido uma promessa de Deus falando para ele que ele ia ser pai. Ele já tinha seus 75 anos, sua esposa também já era avançada em idade e não tinha tido filho. E Deus falou para ele, tua esposa vai ter um filho e do teu filho vão sair outros filhos, que vão sair outros filhos, e vocês vão estabelecer Israel e vocês vão abençoar muitas pessoas. A tua família, os teus descendentes vão abençoar pessoas. Então, quem conhece aquela musiquinha de criança, né? Abraão tem muitos filhos ele tem... Desculpa cantar, eu sei que eu não sou afinada. O Bruno ri de mim até hoje que eu sou inafinável e eu devo dizer que eu concordo. Eu nem entendo o que é essas coisas de afinação. Enfim, essa é a história de Abraão, o tal do pai de muitos filhos. E daí, Paulo escreve sobre ele e ele diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Obrigada. Você lê isso e parece tudo tão bonito, né? Eu acho, pelo menos, imagine, ele recebeu uma promessa de algo impossível. Como eu falei, ele tinha 75 anos quando ele recebeu essa promessa e ela só foi se cumprir quando ele tinha 100 anos. Então você imagine, você já com 75 já se achando velho, daí tem que esperar até 100 para ver essa promessa se cumprir, né? Mas ela se cumpre e ali Paulo está falando, né? Como ele usufruiu dessa promessa e viveu isso, viveu o que Deus disse para ele, a palavra que Deus deu sobre ele, através da graça. Ele fala ali, é pela fé através da graça. O que isso quer dizer? Você sabia que hoje você está aqui pela graça de Deus? Hoje, a Aline Ditz existe porque Deus um dia estabeleceu a graça dele sobre a Aline Ditz. Hoje, Priscila existe porque Deus olhou para ela e falou, a minha graça está sobre você, vai para o mundo. Hoje está todo mundo aqui, todo mundo que está aqui, Deus olhou para você e colocou a graça de Deus sobre você, colocou a graça dele sobre você. E o que isso quer dizer? Às vezes, eu não sei você, eu já me peguei numa situação onde eu tento colocar a minha fé na minha fé. Sabe como? Não, eu acredito que eu acredito, então acho que vai dar certo. E por muitas vezes eu já vi que não dá muito certo ter fé na fé. Às vezes quando a gente erra um pouquinho assim, né, o alvo da nossa fé, digamos assim, fica um pouco mais no nosso esforço. E se a gente voltar ali na história um pouquinho de Abraão, que está lá em Gênesis, já vou para essa parte, mas por enquanto não. Abraão recebeu essa promessa e Sara, que na época ainda se chamava Sarai, falou, Abraão,
Ó, já tô velha, acho que não tá vindo ainda, mas então, ó, já que Deus disse, então vamos fazer acontecer. Pega minha serva e você vai ter um filho com ela e você vai ser pai de multidões. E talvez, assim, acredito que ela tenha tido a melhor das intenções. Não, Deus falou, então vamos fazer acontecer. Eu preciso andar no que Deus me falou. Só que você concorda comigo que talvez ela tenha errado ali um pouquinho a mira do... como que eu tô esperando Deus cumprir a promessa dele? Será que eu tô forçando Deus a cumprir uma promessa que ele me deu no tempo que eu queria? Porque se eu já tô ficando velha, se Abraão já tá ficando velha, tudo bem que Deus é o Deus do impossível, mas isso aqui eu acho que é impossível demais. Então vamos dar uma aceleradinha, porque daí, quem sabe dá boa. Quem sabe a gente ajuda Deus a cumprir o propósito dele. E pois bem, Abraão teve um filho, e enfim, a história continua. Depois, se você quiser ler, está em Gênesis. Mas aí Deus olha para Abraão e fala: Abraão, eu falei que eu vou te dar um filho através de Sara, sua esposa. E por muitas vezes eu acho que a gente se vê nessa situação assim, né, de querer acelerar as coisas. Eu sempre me perco nas minhas anotações, não sei por que eu anoto. Mas então tá bom, vou aqui no que Deus está falando. Mas por muitas vezes a gente tenta no nosso tempo, e eu já me vi em situações assim, principalmente de comparação. Você já se comparou com alguém? Você concorda comigo que é péssimo se comparar com alguém? Eu já me comparei e nunca é feliz. Só se você quer pensar que você é melhor que alguém outro, e daí você quer se comparar e tipo assim, não, mas ainda, nisso aqui eu tô melhor que tal pessoa. Mas também não é bom, né? Porque daí, nossa, né? Que arrogante. Comparação nunca é bom. Inspiração, ótimo. Se você tem aquela pessoa que te inspira, muito bom, a gente tem que ter essa pessoa. Mas comparação nunca é bom. E lendo essa história que Paulo escreveu, você lê e você fica assim, né? Nossa, o dia que eu tiver a fé de Abraão, pronto. Vou ser mãe de multidões, vou fazer não sei o quê, vou assim, tudo. O dia que eu tiver a fé de Abraão, nossa, fechou, vou ser ninja, tô no colo de Deus já. Só que daí, você volta um pouquinho em Gênesis. Então agora eu vou querer pedir para colocar ali Gênesis 17. Onde, então, está acontecendo a história e está sendo escrito lá atrás, quando está acontecendo essa história. E diz assim, então é essa parte que daí depois, então, Abraão já teve o filho com a serva de Sara. E daí Deus vem e fala para Abraão: eu a abençoarei, Sara, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reinos de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael... desculpa, era só até ali mesmo. Mas então, permite que Israel seja meu herdeiro. Porque, então, no caso, ele já estava querendo que, tipo assim, não, vamos ficar com esse plano mesmo, porque, imagine, Sara já está com os seus 90, acho que tá bom assim. O que acontece? Sara fica grávida, eles têm um filho e tudo que Deus tinha prometido para ele realmente se cumpre. Você concorda comigo que a história está escrita um pouco diferente nessa parte? Porque se Abraão permaneceu com fé, não duvidou, falou, não, Deus me deu essa palavra, então eu não tenho dúvida do Deus que eu creio. E todas essas palavras bonitas que Paulo escreveu. Só que daí quando você vai ler aqui, Abraão simplesmente riu na cara de Deus. Abraão pensou, não, isso aqui é demais. Acho que Deus, você se perdeu aí um pouquinho na história, errou os cálculos, chegou um pouquinho atrasado. Por que Paulo não escreveu isso? Lembra lá no começo que a gente leu que é pela fé e sobre a graça que Jesus nos dá a nossa promessa? O que isso quer dizer? Paulo não estava mentindo. Ele não estava escrevendo ali uma versão para parecer bonita. Ele estava dizendo, a história de Abraão é a graça de Deus na vida dele. Como eu falei no início, você está aqui pela graça de Deus. E eu quero te dar uma garantia. Deus, quando Ele te colocou nessa terra, Ele também te deu uma garantia. Não é por um esforço teu, não é por um mérito teu, é pela minha graça. E eu acho que se a gente sabe parar para pensar, então pronto. Então acabou. Então eu não preciso mais me esforçar para ser incrível, eu não preciso mais me esforçar para conquistar o mundo. Esses dias eu estava pensando, eu vi umas pessoas assim, correndo muito, muito, muito atrás de dinheiro. Não estou dizendo que seja errado ser rico, tá. Mas sabe, dedicando a sua vida a correr atrás do dinheiro e tipo assim, olha o que eu conquistei, olha... E daí eu me lembrei daquele versículo, né? De que vale conquistar o mundo e perder a sua alma. Não estou dizendo que essa pessoa perdeu a sua alma, tá? Mas me fez refletir assim no seguinte:
Se eu tô aqui pelo meu esforço, então realmente, então bora, meu filho. Acho que eu já tô também, né? Vamos já ter uns 12 filhos, vamos comprar uma casa, vamos... Porque se eu tô aqui para esse mundo, então eu tenho esse tempo para viver, então bora. Mas Deus também falando, é pela minha graça que eu vou cumprir as promessas minhas sobre você, sobre a sua vida. Se você receber uma palavra de Deus, mesmo quando você estiver errado, se eu errei, Deus vai te encontrar lá. A graça de Deus vai te encontrar enquanto você estiver errado. A graça de Deus vai te encontrar enquanto você estiver certo. A graça de Deus vai te encontrar enquanto você estiver desanimado, com dúvida, com medo. Talvez pensando, nossa, o mundo está tão esquisito, eu acho que eu prefiro ficar em casa assistindo Netflix e esperar Jesus voltar por ali, porque eu vou pro céu. Então assim, se o pessoal está tão arrogante e não quer saber de Deus, se vocês se virem, eu tô indo, vou aqui esperar Jesus voltar. Seria muito mais fácil. Mas Deus, Ele te colocou aqui por um propósito. Ele te deu uma promessa, Ele colocou uma palavra na sua vida. E se você agora está pensando, tá bom, eu sei que existe gente que recebeu tal palavra específica e lindas histórias de coisas maravilhosas, e você deve estar pensando, tá bom, mas eu nunca recebi uma palavra tipo assim, ó, vá para a Índia, em tal lugar, e você encontrará tal pessoa. Sabe assim, essas pessoas que recebem algo muito? Mas eu quero te dizer que existem inúmeras promessas de Deus sobre a sua vida na Bíblia. E existem inúmeras promessas de Deus que às vezes a gente falha em receber. Porque a graça, na verdade, é isso. Jesus, Ele já te deu tudo. Jesus, Ele já morreu, já ressuscitou, já falou, ó, tá aqui. E a gente simplesmente precisa receber. E quando eu recebo isso, é simplesmente dizer, Jesus, tá bom, eu desisto de tentar fazer isso pela minha força. Eu desisto de tentar fazer um filho aqui rapidinho, porque senão vai que não dá tempo depois. Eu desisto de tentar usar Agar para fazer um atalho. Eu desisto de tentar ter uma fé perfeita para poder dizer que eu sou bonito, para Paulo escrever um texto bonito e heróico sobre mim e tentar fazer uma impressão. Eu gosto de um termo que o Gui sempre fala isso. Sempre não, mas eu já vi ele falando algumas vezes. A gente tem mania de comparar o Instagram, que é o palco do outro, com o meu backstage, né? E daí fica ridículo, né? Daí o meu backstage é, nossa, né? Olha a vida incrível dessa pessoa. Só que é como se, então, o Instagram... Eu tenho certeza que se Abraão tivesse um Instagram, ele ia colocar uma linda homenagem. Olhem só o que Paulo escreveu para mim. E que lindo, que heróico, retumbante que eu sou. Tive fé e tal. E não é mentira sobre a vida dele, não é. Mas lá em Gênesis ele conta também essa outra parte do... Será que ele quer vir no meu colo agora? Conta esse backstage. E isso também é algo que eu acho que é uma cutucada assim, que às vezes o Espírito Santo quer nos dar. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro com a sua história. Seja verdadeiro de onde você está agora. Esses tempos eu compartilhei com a minha amiga Sara, que depois que eu tive bebê, pra mim, vou contar em duas partes essa história então. Depois que eu tive bebê, eu me surpreendi muito com como foi leve pra mim. Muito leve. Foi tudo muito feliz. Eu chorava, mas chorava de emoção. Sabe assim, tudo lindo, maravilhoso. E eu lembro que eu fiquei assim numa sensação de, nossa, eu nunca na minha vida escutei alguém falando. Tá bom, talvez tivesse escutado, mas a gente às vezes tem mania de escutar o lado ruim, né? Tipo assim, as notícias ruins nos impactam mais. Mas eu tava assim, eu não sabia que podia ser tão leve. E daí eu lembro que quando ele fez um mês, eu escrevi um textinho assim pra colocar no meu Instagram. Eu falei pro Bruno, Amor, será que eu posso? Eu não sei se... Eu não quero soar como menosprezando quem passou por uma dificuldade, porque eu sei que tem seus desafios. E daí ele falou, não, é tua história, você, né, pode compartilhar e tal. E quando eu compartilhei, vieram algumas meninas falar comigo assim, nossa, obrigada por falar isso, porque eu nunca tinha escutado isso. E às vezes a gente compartilhando o nosso backstage, seja bom ou seja ruim, isso... O ser verdadeiro, sabe? O não parecer só instagramável. Tipo assim, porque agora virou o contrário, né? No Instagram, as mães vão me entender. Maternidade real. Então, se você não posta algo que é maternidade real, você tá mentindo, olha aí. Nossa, que postiço. Nossa, que não sei o quê. Mas a minha maternidade real é essa. Então, poste a tua maternidade real. Poste o teu trabalho real. Poste o teu casamento real. Poste... Assim, né? Não precisa ficar se expondo tudo da sua vida. Mas, sabe assim, o compartilhar com o teu irmão na fé, que vai te fazer crescer junto. E daí, em contrapartida que eu falei que eu tinha contado para Sara, depois também que ele nasceu, eu fiquei um pouco sensível. Assim, a única coisa que eu tive foi que eu fiquei um pouco sensível em relação a qualquer coisa ruim. Alguém vinha me falar assim, ai, eu já ficava meio tensa, assim, sabe? Não sei se a gente vira mãe, daí a gente fica mais assim, né? Vamos cuidar do bebê. Mas eu fiquei meio assim, sabe? Tudo me assustava um pouco mais. E daí eu lembro que esses tempos eu contei isso para Sara, e ela falou para mim, amiga, quando você compartilha, a Bíblia fala isso, né? A gente compartilha com o outro, a gente é curado. E realmente, eu demorei para falar isso para alguém, porque eu tinha medo de falar sobre isso, sabe assim? Mas é o compartilhar que cura. E agora eu tô contando aqui para todo mundo. Mas é o ser verdadeiro
que Jesus nos chamou para ser, para não ficar pintando uma imagem bonita. Jesus não se preocupava com isso. Se você olhar a história de Jesus, olha quantas vezes ele não se importou com o que os outros estavam falando, com o que os outros estavam pensando, com a impressão que ele ia passar, porque ele sabia da intenção do coração dele. E eu acredito que Jesus quer isso da gente. Ele quer que você seja verdadeiro. E ser verdadeiro também não quer dizer bater o pé e dizer eu sou assim. Eu já vi muita gente falando assim, tipo, não, eu quando acordo não fale comigo, eu sou chata e eu sou assim mesmo, sabe? Tá, mas então pare de ser, sabe? Às vezes é só uma questão de... Então seja verdadeiro com a tua posição de agora, mas não se acomode nisso. A graça, ela é esse convite justamente para... então Jesus disse que eu sou uma pessoa bem-humorada, fácil de lidar. Então eu acredito nisso até eu chegar lá. Mesmo que às vezes eu seja um pouquinho grossa uma vez ou outra. Perdão, pessoa, que eu fui grossa com você. Mas eu sei que eu sou uma pessoa... Como é que é aquelas palavras difíceis da Bíblia? Bondosa, vamos ficar com o mais simples. Eu sou bondosa, eu sou carinhosa, eu sou alguém que é fácil de estar junto. E eu creio nisso até eu me tornar isso. Se é uma promessa de Deus para minha vida que eu desfruto dos frutos do Espírito, então sim, pronto, acabou. Não importa o quanto eu queira alguma coisa, o quanto eu veja de uma forma, eu vou crer naquilo que Deus me falou até eu chegar lá. E quando eu chegar lá, eu vejo como se Deus... Sabe um cuidado de Deus, assim, de te levar até esse lugar e de te permanecer nesse lugar e levar outras pessoas junto com você? Eu acredito que você é essa pessoa na Terra. Às vezes, alguns padrões que nem isso, né? Maternidade real. De novo, não menosprezo quem tenha passado por dificuldades, mas às vezes o Espírito Santo está te chamando para olhar com outros olhos. Mudar um pouco a mentalidade e dizer, Deus, como que você está enxergando isso aqui? Se o Senhor falou que ter filho é bom, que ser casado é bom, então eu creio nisso. E eu vou viver isso. E eu tenho autonomia para fazer as coisas serem mais leves na minha vida. Você já dificultou as coisas para você mesmo? Eu já dificultei as coisas para mim mesmo. E daí depois você pensa, nossa, era só ter largado mão e ter ficado um pouco mais de boa, ter rido. Quebrou meu pote lá que eu gostava. Pois é, né? Uma hora ia quebrar. Sabe assim, as coisas podem ser mais leves. Uma vez quando eu era adolescente, eu passei por um problema assim, nada muito grave de saúde. E eu lembro que eu estava triste assim com isso. E minha líder de grupo familiar, assim, na época, ela chegou assim pra mim, ela falou um negócio que nunca mais esqueci. Ela falou, Lu, não deixa isso roubar a tua alegria. E quando ela falou isso, parece que abriu meu olho assim, sabe? Nossa. Então é simples assim, né? Tá na minha mão não deixar isso roubar a minha alegria. É confortável? Não é. É legal? Não é. Eu queria estar passando por isso? Não. Mas eu posso escolher me deixar abalar por isso, sentar no sofá, chorar e falar, nossa, coitado de mim. Ou eu posso dizer... Jesus, me ajuda nisso aqui, me fortalece nisso aqui, vamos juntos chegar onde o Senhor me falou que a gente vai chegar. E receber essa alegria, sabe? E não deixar o diabo roubar a tua alegria. Porque tenha certeza, ele quer isso. O diabo, ele é bom em tentar confundir a gente, tentar mandar pensamentos mentirosos na tua cabeça. Sabe? Quantas vezes eu já me vi pensando um monte de coisa que eu mesma sei que é mentira, sabe? Mas você começa a acreditar, você começa, sei lá, vários pensamentos. Não, você não nasceu para isso, você não é boa para isso. E eu sei que é mentira, porque se Jesus está comigo, então... bora lá. Mas está na nossa mão essa decisão de Jesus, eu aceito tua graça, eu sei que é o Senhor em mim, eu em você, então bora fazer tudo o que o Senhor tem para fazer. Eu não vou ficar me colocando numa posição onde eu não desfruto da tua graça. Imagine como sem graça seria uma vida sem desfrutar da graça de Deus. E outra coisa também, tem aquele versículo que fala, né? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então por que às vezes a gente tem medo de andar na vontade de Deus? Sendo que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se ela é agradável, eu não devia querer andar nela? Se ela é agradável, eu não deveria dizer, Deus, a minha vontade no momento era essa. Eu queria fazer isso. Essa semana o Isaac fez uma birra, assim, mais birra pela primeira vez. E eu olhei assim pro Bruno, tipo, temos um filho que faz birra, sabe assim? O dia que chega para todos os pais. E ele, assim, pra ele era muito triste eu não deixar ele pular da mesa, entendeu? Tipo, por que minha mãe não quer me deixar fazer isso? E chorou desesperadamente, viu uma bolachinha, já ficou feliz, seguiu sua vida, esqueceu. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Deus, mas a minha vontade é essa. Se eu tô com essa vontade é porque o Senhor me fez assim, com essa vontade, então eu vou ser rabugenta de manhã, ou sei lá, sabe? Eu vou bater o pé e eu vou permanecer nisso aqui. E eu vejo como se Deus olhasse para você e muitas vezes ele tá ali naquela visão, né? De que nem no exemplo que eu dei como mãe para Isaac. Eu sei que não faz bem para ele, eu sei que ele vai cair da mesa e se machucar. Então ou eu tiro ele dali, ou ele vai tentar dar um jeito de cair. Mas eu vejo Deus assim com
um amor tão grande, uma graça tão grande, que ele diz, ei, não se esqueça de uma coisa, a minha vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu não me esqueço do que está no teu coração. Então tenha coragem de confiar em mim, tenha coragem de me dar a mão e descer da mesa. Porque se eu estou te falando que aqui embaixo é melhor, acredita em mim. E às vezes a gente precisa deixar de lado o nosso desejo, a nossa vontade de bater o pé e dizer, não, mas eu quero isso. E dizer, Jesus, realmente, o Senhor me prometeu uma vida plena. O Senhor me prometeu uma vida alegre. O Senhor me falou que eu vou desfrutar da paz que excede todo entendimento. E eu quero te dizer uma coisa, que se por algum momento da sua vida você pensou que isso não é para você, eu quero te dizer que você é uma pessoa que deita a cabeça no seu travesseiro e você dorme em paz. Eu quero te dizer que você é uma pessoa que, ao se deparar com uma doença, com alguma adversidade, você não tem medo de ir contra isso e dizer, ei, aqui não. Eu tenho meu Jesus e eu sei em quem eu tenho crido. Eu quero te dizer que você é essa pessoa que carrega a promessa de Deus sobre essa vida. Nós estabelecemos o reino de Deus. Esses tempos eu quase excluí o meu Instagram. Acho que minha pregação aqui está voltando para o Instagram. Talvez eu exclua o meu Instagram, então. Porque tudo que eu via, sabe assim, eu não sou muito de ficar muito tempo no Instagram, mas às vezes assim, né, a gente fica. E eu falei, nossa, sabe assim, falei pro Bruno, acho que vamos largar as internet, ir pra praia, olhar o mar, comer fandangos, esperar Jesus voltar lá, porque, sabe, muito trabalho, muita coisa que a gente fica olhando assim, Deus, a obra é grande mesmo, os trabalhadores são poucos mesmo, então acho que esse trabalhador aqui vai ficar sentado te esperando, com alegria, o dia que o Senhor voltar. Mas Jesus, ele nos colocou aqui por um propósito. E eu quero te lembrar disso. E por que eu falei que a minha pregação... Eu já estou realmente quase acabando. Falei que eu não ia falar muito. Quer dizer, nem sei se falei muito. Acho que não. Era sobre permanecer em alegria. E é isso que eu quero deixar para você hoje. A promessa de Deus sobre sua vida não vai te deixar na mão. Não vai fazer de você, não vai te humilhar. Não vai fazer de você um miserável que está do lado da rua precisando de ajuda. Sabe, Jesus não te vê assim. Jesus te vê como vitorioso. Jesus te vê como filho dele, como rei. Imagine, Deus te colocou rei nessa terra. Sabe aquele versículo que fala que Deus é rei de reis? Quando eu era criança eu achava isso muito chique. Eu pensava, nossa, né, imagine, Deus é rei de todos os reis da terra. Assim, né, nossa, que poderoso. E eu achava assim, isso lá, entendeu? Os reis, as pessoas que estão no poder na terra. Até o dia que eu entendi que Deus me fez rei sacerdote, me fez rainha sacerdotisa, me colocou nesse lugar. E daí você vê a grandeza de como Deus te enxerga. Deus não enxerga Abraão como o cara que riu da cara dele. Imagine, Abraão simplesmente riu na cara de Deus. Deus estava falando para ele que ia fazer tal coisa e Abraão dá risada. Se fosse eu, no lugar de Deus, eu ia falar, então tá bom, então ri aí sozinho, vou lá achar outro para fazer o que eu tô falando que eu vou fazer. Mas Deus enxerga ele como o homem que teve uma fé, que não se abalou, que não duvidou dele. Deus enxerga ele com Jesus em cima dele, falando, ei, a minha graça te alcançou ali. A minha graça foi tão boa com você que não apenas você riu, e eu continuei o meu propósito como ele se cumpriu na sua vida. A promessa de Deus na sua vida, ela é uma garantia, porque ela não é pelo seu esforço, ela não é pelo seu mérito, é pela graça bondosa, amorosa, carinhosa de Deus. E acredite, você pode se alegrar muito com isso. Essa é a boa nova que eu tenho para você hoje. Jesus é bom, Ele te ama, Ele te enxerga como um rei, e Ele te trata como tal. E eu vejo como se Deus estivesse, sabe, derramando como se fosse mesmo uma unção de alegria. Desfrutem da alegria que existe no Espírito Santo de Deus. Eu sei que o mundo fala muita coisa, o mundo aponta muita coisa, e o mundo fala muita coisa de você, crente. Não, crente é isso, crente é aquilo. E daí quantas vezes você não começa a pensar, nossa, mas será que eu sou isso? Jesus, acho que eu sou muito ruim. Jesus, o que está acontecendo? E daí você começa a se encolher, e daí você quer só ligar o Netflix e esperar Jesus voltar. Só que aquela pessoa também precisa de Jesus. As pessoas precisam da promessa de Deus que está na sua vida. Seja ela algo fazer aqui, seja ela se mudar para a Índia e fazer tal coisa, seja ela virar um Rainer Bonk e pregar para multidões, seja o que for, Deus colocou uma promessa sobre a sua vida. Não se compare, não tenha medo, não largue disso. Permaneça nessa fé e permaneça nessa promessa com alegria. É esse convite que eu tenho para você hoje. A alegria de Deus está sobre sua casa, sobre sua família. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé, eu quero orar por você, para a gente encerrar. Se você puder colocar sua mão assim, como sinal de recebendo algo de Deus, eu realmente acredito que Ele quer depositar algo sobre você hoje. E vamos orar. Jesus, obrigada por esse dia. Obrigada pela Tua graça infalível.
Obrigada, Jesus, porque 1000 cairão à minha direita, 10.000 ao meu lado, mas eu não serei atingido, Pai. Obrigada porque a Tua promessa na minha vida não depende do meu bom humor, não depende da minha disposição ou do quanto eu me esforçar para isso acontecer, mas depende da Tua graça que o Senhor deu no primeiro dia que o Senhor me colocou no ventre da minha mãe. E isso é verdade sobre cada pessoa aqui. Obrigada, Jesus, porque a Tua graça nos basta. E, Pai, que possamos perceber isso todos os dias da nossa vida, Senhor. No dia que estiver difícil, que possamos lembrar, ei, eu sei em quem eu tenho crido. Espírito Santo, eu não estou sentindo a Tua alegria agora, me permita sentir isso. Eu quero declarar isso sobre cada pessoa aqui que talvez esteja enfrentando alguma depressão. Eu quero dizer que você é um filho amado de Deus. Eu quero dizer uma palavra de cura sobre a sua vida, uma palavra de libertação sobre a sua vida. Eu quero declarar a tua mente liberta, eu quero declarar o teu coração liberto. Eu quero declarar que qualquer coração que está sentindo como se estivesse apertado, como se correntes estivessem no seu coração e você talvez se sente como se você não pudesse ser você mesmo. E eu quero te dizer uma coisa: Jesus te criou para ser quem Ele quer que você seja. E isso é muito melhor do que você tentar achar quem eu sou, porque na verdade quem você é quem Deus é. Então tenha total de liberdade de se soltar de qualquer corrente, de se soltar de qualquer mentira que o diabo tenha colocado na sua cabeça e dizer: Jesus, eu sou livre. Eu sou livre para ser quem eu sou. Eu sou livre para viver quem o Senhor me fez para ser. Eu sou livre para viver as boas e agradáveis, incríveis, perfeitas, maravilhosas promessas que o Senhor tem para minha vida. Eu quero declarar que sobre você está o dom e a autoridade para manifestar cura, para manifestar libertação, para manifestar paz por onde você andar. Eu quero declarar que por você estar aqui hoje, por você receber Jesus Cristo na sua vida, você é como uma luz que não pode se esconder em meio às trevas, mas onde você está, você estabelece essa luz, você brilha, você traz essa paz para as outras pessoas. E não tenha medo de dizer: sim, eu carrego essa luz. Não tenha medo de brilhar essa luz para as pessoas à sua volta. Eu declaro que na sua casa você é um pilar que traz esse fundamento. Cristo é o Senhor dessa casa. Em nome de Jesus. E eu declaro que em todos os dias da sua vida você vai desfrutar de uma alegria que talvez não seja explicável, mas você vai saber: ei, eu sou tão feliz porque a graça de Deus me basta. Em nome de Jesus. Amém.